Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre Auren, uma geradora que já tem décadas de experiência, embora seu IPO seja muito recente. E logo de cara eu já peço desculpas pela minha voz. É que o frio aqui pegou muito forte em Belo Horizonte. Mas eu espero de verdade que o conteúdo seja extremamente útil para você que gosta desse tipo de empresa e que também tem muito interesse na Auren. Vamos começar então? Como sempre, a gente vai utilizar aí fontes confiáveis, utilizaremos a apresentação institucional de maio de 2023 e também utilizaremos alguns dados da empresa de pesquisa energética. Só para a gente trazer aqui o histórico, o IPO foi no dia 28 de 3 de 2022, tem um pouquinho mais de um ano, é uma empresa com 100% de geração de energia com matriz renovável, com algumas participações ali relevantes da Votorantim, da CPP Investments e também trouxe ali uma absorção dos seus ativos da CESP. Sobre a Votorantim, nós temos atuação em grandes setores da nossa economia, material de construção, serviço financeiro, alumínio, a própria Auren, metalurgia, mineração, suco de laranja, aços, imobiliário e também a CCR junto ali com a Itaúsa. E a CPP Investments, ela atua globalmente em vários países, em mais de 16 companhias de energia. Quando a gente fala um pouquinho sobre a atual capacidade de Auren, estamos falando de 3,1 gigawatts, considerando 2,3 em fonte hidrelétrica, então boa parte vem da água. Depois nós temos a fonte solar com 1,7 e a fonte eólica ali com 0,1 gigawatt. Existem alguns projetos de expansão em relação a esses últimos dois segmentos, solar e eólico, mas a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Em relação aqui os ativos, basicamente são de fonte hídrica e eólica atualmente, totalizando os 3 gigawatts e com prazos de concessão de autorização bem interessantes. 2056, 2051, 2055, temos sim ali em 2031, mas ainda é um prazo bem considerável e até 2049. Então a questão de perenidade não nos preocupa muito nesse primeiro momento. Temos aí várias décadas de concessão e de autorização, o que garante para a gente um fluxo de caixa bem saudável. Além disso, nós temos aqui alguns ativos em construção, totalizando quase 550 megawatts, ou seja, algo próximo ali a 15 a 20% de aumento da sua capacidade total. Lembrando que elas são de fonte híbrida e também fotovoltaica, ou seja, solar. No Auren Day, eles já começam com uma perspectiva do setor elétrico muito bacana e eu quero dividir com vocês esse trecho, ainda mais que está no início do vídeo, então a gente está um pouquinho mais descansado. Eu vou entrar com alguns aspectos um pouco mais técnicos. No curto prazo, a gente percebe sim uma grande volatilidade de preço e isso eles explicam com calma, a gente vai falar também sobre isso. E já no longo prazo, a gente percebe uma certa estabilidade, trazendo mais uma característica que além da perenidade é a previsibilidade no médio e longo prazo. Quando a gente fala de curto prazo, a gente tem que abordar 3 aspectos fundamentais. A questão da hidrologia, ou seja, o armazenamento do sistema interligado nacional. Lembrando que nós tivemos algumas crises hídricas e isso eventualmente acontece no nosso país. Tem se falado muito sobre o El Niño, né, que vai vir com impacto aqui na América do Sul. Porém, temos atualmente ali um valor de 85% do nosso reservatório, considerando toda a nossa capacidade. Isso é muito bom, traz uma certa resiliência, pelo menos para a geração da energia hidrelétrica. Os níveis, portanto, estão adequados, mas nós temos ainda assim uma volatilidade de preço, que é explicada principalmente pela questão da relação armazenamento versus carga. Lá em 2011, isso estava com uma relação de 5 vezes e agora está numa relação de 4 vezes. Como assim, Bruno? O armazenamento, né, a capacidade de reservatório lá atrás, lá no passado, era de 284 gigawatts. Vamos pegar isso aqui como métrica, tá? E a carga de produção era na casa de 57 de geração. Hoje nós temos uma armazenagem de 292, ou seja, não mudou praticamente nada, mas o nosso potencial, a nossa carga de geração, ela aumentou aí substancialmente para a casa de 72. Resumindo, a gente vai ter que encher o reservatório e esvaziar mais vezes para que a gente consiga atender essa carga de produção em relação à nossa oferta de energia. Isso tende a trazer uma certa volatilidade para o negócio. Nada que ele já não tenha vivido nos últimos anos, mas essa relação ela causa sim alguns impactos em relação aos planejamentos.
a ideia é que o armazenamento estivesse crescendo conjuntamente com a carga, com a capacidade de geração. Nem sempre isso é possível, não tem problema. Isso aqui é um aspecto nacional, a gente consegue encontrar algumas oportunidades, mas falaremos mais para frente. Um outro ponto importante também é observar que a evolução do preço no curto prazo, ela realmente tem uma volatilidade historicamente muito grande. 2011 estava girando em torno de 29, 2014 689, logo em seguida em 2016 94, mais para frente 280 e agora 59. Então, toda vez que a gente fala sobre geração de energia elétrica no nosso país, focados principalmente na energia vindo da água, das hidrelétricas, nós temos esse tipo de exposição. Vai depender de uma série de fatores, mas fiquem atentos, porque a gente precisa de uma empresa que tenha uma boa noção de planejamento para que ela se proteja com mecanismos financeiros ou até contratuais para conseguir minimizar, mitigar essa volatilidade. E a Auren faz muito bem. E o mais curioso é que muita gente fala sobre a sobreoferta, né, que nós temos no setor de geração, e ela realmente existe, mas, segundo a própria Auren, esteve em níveis estáveis, digamos assim, entre 2011 e 2023. Então, necessariamente não foi a sobreoferta que tem preocupado mais, mas sim outras questões que eu trouxe aqui para vocês. Quando a gente olha no longo prazo, nós temos 3 pontos importantes. Eu vou abordar 2 aqui. É um pouquinho mais técnico, eu não sabia, estou compartilhando com vocês esse conhecimento agora. Quando a gente pensa na geração distribuída, que é uma das modalidades que a gente tem nesse segmento, nós temos atualmente 14 gigawatts de capacidade instalada. Então, teoricamente, a gente poderia gerar tudo isso aí. Qual que é o grande ponto? A realidade é que é de 2,2 gigawatts. Por que isso acontece? Uma série de questões, não vou ficar entrando nesse aspecto, porque vai virar um pântano. Mas qual que é o grande aprendizado? É o tal fator de capacidade. Ou seja, nesses valores que nós temos atualmente, está em torno de 16%. Para cada 100 megawatts instalados, ou seja, passíveis de serem gerados, apenas é produzido 16 megawatts. E eu estou falando isso em média. Na hora que você divide o real pelo total possível, a gente chega em 15%, 16%, que é o tal fator de capacidade. Qual que é o grande ponto aqui estratégico? Se a gente for projetar até 2032, nós temos aí uma capacidade instalada prevista na casa dos seus 31 a 37 gigawatts. Mantendo o mesmo fator de capacidade, a gente pode falar ali em torno de 6 gigawatts. Pegando o que é real hoje e pegando o que vai ser provavelmente real no futuro, esse segmento tende a crescer aí quase 3 vezes. Uma baita oportunidade para as empresas que se posicionarem bem. E quando a gente fala aqui de um outro aspecto de longo prazo, que é a expansão termoelétrica, e na verdade eu vou focar mais na retração, olha que interessante, existe um plano decenal até 2032, em que há um grande movimento de descomissionamento da capacidade termoelétrica. É claro que aquela conversa de renováveis tende cada vez mais a ganhar espaço. Então, ao longo dos próximos anos, cada vez mais a gente vai descomissionar as termoelétricas, abrindo espaço para qual outra provável fonte? Sim, a hidrelétrica. Então, além de um crescimento da própria geração distribuída, da demanda, nós também temos um possível movimento de substituição de matriz, favorecendo aí estrategicamente a Auren. E agora eu vou falar sobre a expansão renovável, e esse slide talvez seja o mais difícil. Eu achei bem complicado, mas depois que a gente estuda, conversa com algumas pessoas da área, começa a ficar um pouco mais palpável o assunto. Focando basicamente aqui na energia eólica e solar, me acompanha nesse gráfico aqui de cima. Primeiro, a gente tem 2 grandes separações, com cores mais vivas e uma cor mais clara. A mais viva, ela se refere à eólica e à solar, que já tem a outorga feita pela ANEEL. Então, entre aspas, né, a autorização aí para você poder fazer esse projeto. Só que tem um grande ponto. Para esses projetos eles serem autorizados, você precisa de uma conexão. Você precisa da transmissão funcionando. Então, você já, enquanto geradora, lembrando, né, que as transmissoras elas são pagas em grande parte pelas geradoras. A tal da RAP, a receita anual permitida, vem das geradoras. Você, enquanto empresa do ramo de geração, precisa já pagar para Taesa, para TRPL, para Alupar, por essa linha estar funcionando. Por isso, aqui no gráfico, a gente está colocando ali com conexão. Isso está girando em torno aí de uns 44, 45 gigawatts. Tranquilo?
E antes de continuar, um pequeno adendo aqui, há uma perspectiva até 2029 que essa geração ela seja praticamente dobrada, chegando a 91. Mas em 2016, 2017 tem um gargalo aqui que vocês vão entender. Me acompanham. Voltando, então nós temos aproximadamente 45 gigawatts que se referem à eólica e ao solar, que já tem esse contrato com as transmissoras. Correto? Qual foi a grande surpresa de Auren quando ela começou a estudar sobre esses pequenos projetos? A grande parte, ou seja, ali algo próximo a 25% apenas desses contratos, já estão com as obras iniciadas. E esse é um ponto fundamental. 75% sequer está começando o seu pátio, o seu espaço de obra. Mas, Bruno, o que isso tem a ver? Olha só o pulo do gato. Até março de 2022, os pedidos de outorga, eles tinham um direito ao benefício incentivado, fazendo com que aquele negócio, aquele projeto, fosse absurdamente viável. Concorda? Mas existe uma condição para isso. Ele tem que ser construído em 4 anos. E a gente está percebendo que desses projetos, 25% relacionados à eólica e solar com conexão e 75% desses projetos de eólica e de solar ainda não iniciaram as suas construções. E o relógio está passando. Agora nós já não temos mais 4 anos, nós temos 3 anos e meio aproximadamente para chegar até lá. E como se isso não bastasse, você pode falar assim, poxa, mas para colocar uma eólica ou uma solar em funcionamento, construção demora uns 2 anos em média, tá? Tô forçando um pouquinho a barra, mas é mais ou menos nesse espaço. Aí você fala, bom, até 2026 tem muito tempo. De 2022 mais 4 anos, que é o período máximo que o governo colocou como regra, você tem até 2026. Estamos em 2023. É factível, mais ou menos. E eu vou pegar como exemplo apenas a parte de energia solar, que responde por grande parte desses 75%, tranquilo? Nós estamos falando no frigir dos ovos de 25 gigawatts, só que eles têm 12,5, ou seja, metade que ainda estão nas mãos dos desenvolvedores. Bruno, tá ficando muito complicado. Calma, olha só. Nesse tipo de construção, antes de você começar a fazer o planejamento propriamente dito da Auren, vamos supor que ela esteja fazendo esse tipo de obra, ela precisa ainda ter uma aprovação dos desenvolvedores. E esses desenvolvedores demoram um certo tempo. Geralmente 1 ano aí para fazer uma série de especificações para conseguir terminar o seu planejamento. Então o tempo ficou menor ainda. Depois disso, chega para a geradora, seja ela qual for, e ainda você tem que fazer o seu próprio planejamento. E adivinha, isso também demanda um certo tempo. O espaço total, o prazo total diminuiu mais ainda. E depois você tem que colocar isso em prática. Percebe que tem muitas etapas a serem conquistadas, serem completadas, e talvez esses 4 anos não sejam suficientes. O que acaba acontecendo? Esses projetos que em grande medida foram arrematados, não é a palavra certa, mas que foram conquistadas pelas empresas geradoras até março de 2022 com a outorga da ANEEL, boa parte delas provavelmente não vão conseguir entregar esses projetos, porque vai passar os 4 anos e aí vai ter que passar para frente o projeto. Já não vai ter recurso. Onde que entra a Auren? Na oportunidade. Pensa numa empresa com caixa robusto, baixa alavancagem, com experiência de mais de 100 anos. É isso que a gente está falando. É claro que a gente não espera que esse cenário catastrófico aconteça, né? Mas se vir a acontecer, não tem problema, a Auren está ali com bala na agulha. Esse foi um foco que eles trouxeram em relação à visão de longo prazo. Isso também é um espaço a própria Auren crescer. Agora, falando um pouquinho do portfólio atual, nós temos ali no consolidado, até 2026, 91% do nível de contratação. Ou seja, se a gente for pegar ali em 2023, eles têm um potencial de produção de 3,1 gigawatt e está contratado 3,08, quase 100%. Ótimo. Fluxo de caixa de 2023, plenamente seguro. E 2024, 95%, também muito bom. E 2025, acima de 90% também. E a partir de 2026, nós temos ali valores abaixo de 75%. Mas isso não é ruim, tá? Não é ruim, porque a gente pode ter um tempo para poder negociar, poder expandir a atividade com outros segmentos, fazer novos contratos com novos clientes, enfim. Se você já tivesse com toda a sua capacidade contratada e acabasse acontecendo uma tragédia, uma catástrofe, anos e anos de seca, sem grandes investimentos, custo de capital ficando extremamente elevado, alguma crise
na empresa, isso aqui serviria como um grande gargalo. Então, nível consolidado de contratação, na casa dos seus 90%, 80%, está maravilhoso. Não tem problema. Com calma e elegância, a empresa vai deixando o tempo passar e quanto mais esse prazo, com esse grande gap, né, esse intervalo aqui que eles colocam, é o tanto que tem disponível ainda para ser contratado, eles vão aos poucos captando clientes, sempre mantendo ali um nível de contratação extremamente rentável, garantindo para a gente uma proteção na geração de caixa no curto prazo, no médio e no longo. Antigamente eu via isso como um certo risco, mas hoje eu vejo que é aquele risco com várias vantagens do ponto de vista mesmo de oportunidade. Vai que de repente também alguma outra empresa geradora não consegue mais honrar um contrato. Recentemente a WEG fechou com a Alupar. Não estou questionando a capacidade da Alupar de jeito nenhum, mas vamos supor que ela não consiga entregar. A WEG ela não pode ficar parada por conta de energia. A Auren levanta a mão e fala assim: você quer? Eu tenho aqui pronto para você. Entendeu como que é bom ter um certo fôlego? E agora falando um pouquinho mais da eficiência comercial dos caras, que eu acho que também merece um destaque. Cresceram ano a ano a quantidade de propostas enviadas em 60%. O tempo de resposta antes era em 11 horas, hoje é menos de 1 hora. Imagina você ali sendo a Unipar. Ela fechou o contrato, salvo engano, com a AS Brasil e mandou uma mensagem para a Auren. Fala assim: gente, eu preciso aqui de energia. Em menos de 1 hora, a Auren já apresenta pelo menos um primeiro contato com algumas premissas para poder ser negociado o contrato das duas grandes empresas. Isso é sensacional. Lembrando que em termos de comercialização, a Auren é simplesmente a segunda maior player. Tudo bem que nós temos aqui um páreo bem duro, né, muito próximo, do primeiro até o quarto, mas ainda assim a Auren está bem posicionada. E como reflexo dessa tecnologia, dessa otimização, dessa eficiência comercial deles, a base de clientes cresceu quase 50%, o aceite, a conversão de propostas, né, positivas ali, aumentou 30%, e eles estão ampliando parceiros comerciais por todo o Brasil, através de algumas pequenas parcerias, de modo que eles não vão atender apenas os grandes clientes, mas sim algumas regiões mais periféricas, trazendo ali a capilaridade a favor do negócio. Esse slide também mostra bastante uma mudança drástica que nós tivemos ali até dezembro de 2021. Votorantim Energia e a CESP, principalmente, tínhamos ali em torno de 500 clientes ligados à energia. No ano seguinte, já sob o nome de Auren, esse número aumentou só na parte de energia para 733, assuntos ligados à sustentabilidade em quase 70, tecnologia de dados mais de 200 e clientes com múltiplos produtos, como por exemplo aí sobrepondo a parte de energia e de sustentabilidade, a gente poderia citar o mercado de crédito de carbono, que tem crescido principalmente nos outros países, buscando, né, esse tipo aí de compensação atmosférica, compensação ambiental. Então, incorporar um novo nome, fazer uma grande mudança, uma grande consolidação, também conseguiu incorporar outras iniciativas e outros produtos e serviços. E naquele slide a gente também deixou bem claro a questão de diversificação. Antes era apenas focada em energia e hoje tem outros produtos. E também há uma diversificação apenas voltada a essa questão de clientes que vão consumir a geração de energia. Lá em 2020, quando você tinha o Mercado Livre, ele representava ali 20% aproximadamente. É um segmento muito menor, pelo menos naquele período, sendo que boa parte era tudo através do mercado regulado, que é o que a gente conhece, né, especificamente, mas existe uma tendência cada vez maior de algumas empresas, de certa maneira, tentarem se verticalizar. Então, a própria Irani está fazendo isso, a WEG fechando parceria com a Alupar, a Unipar fechando com a AS Brasil. Então, você tem ali um espaço de mercado livre cada vez mais sendo mais robusto, e também, principalmente, através do mercado para o cliente menor. Em breve, por incrível que pareça, a gente vai poder escolher qual vai ser a geradora de energia que a gente vai receber o serviço de energia em casa. É claro que vai passar pela transmissora, vai chegar na distribuidora, na comercializadora, mas ainda assim nós teremos essa opção para pegar sempre aquilo que é mais barato. Então eles não vão diminuir em termos brutos a participação em mercado regulado, mas eles vão aumentar bastante no mercado livre. Outra vertente de todas as outras que eu já te falei para poder crescer. E tem mais ainda. Existe uma proposta de leilão de reserva de capacidade. Lembra que eu tinha falado daquelas termoelétricas que estão diminuindo, né, os seus comissionamentos? Isso tende a ser compensado com alguma outra energia. Um dos requisitos vai ser aqui através de 25 gigawatts até 2032, e isso já tem sido feito alguns movimentos para os leilões. A Eletrobras ela tem hoje um potencial de capacidade adicional nas usinas que já existem, o maior de todos.
3 gigawatts. É muita coisa, mas a Eletrobras também é um monstro de instituição, né? Não tem muito jeito. Mas a Auren também se destaca e participa aqui, porque ela tem 440 megawatts de potência na hidrelétrica de Porto Primavera. Basta você fazer um certo pequeno investimento ali e você já consegue ter essa capacidade, essa reserva de capacidade disponível. E isso sendo efetivamente utilizado, vamos pensar, a Auren tem 3.1 GB, mais 500 em produção, mais 400 aí de potência, a gente passa tranquilamente dos 4 gigawatts de energia, né? Então o crescimento já está muito bem desenhado para onde é que ela pode ir se quiser, fora as várias outras oportunidades de mercado e de tecnologias que ela tem servido. Agora sim, eu tenho que bater palma para a Auren, porque ela começa a comparar alguns dados dela com seus concorrentes. Índice de conversão de caixa está muito relacionado ao fluxo de caixa que a empresa tem. Na geração é muito, mas muito forte. A Auren está fechando 2022 na casa dos seus quase 70%, enquanto os seus concorrentes estão abaixo de 60%. Então, ela consegue ter um índice de conversão mais alto. Vantagem operacional. Potencial de alavancagem. Então, é uma vantagem financeira aqui que a gente pode falar, digamos assim. Os seus concorrentes estão com uma alavancagem de 3 vezes ou mais. A Auren está fechando em 1,5 na média, ou seja, a metade da alavancagem dos seus concorrentes. Se surgir algum grande projeto, quem é que vai ter mais condições financeiras de poder negociar um endividamento mais a longo prazo? Sem dúvida nenhuma que vai ser a Auren, né? Fora o caixa robusto aí de 3,4 bilhões e também a antecipação desse fluxo da usina de Três Irmãos, que falaremos mais para frente também. Então os caras geram dinheiro com muita tranquilidade, o caixa está muito bem posicionado com 3,4 bilhões e a alavancagem está muito saudável, está muito baixa. E para fechar ainda com a cereja do bolo aqui, qual que é? Além desse caixa gigante, o cronograma deles é excelente. No curto prazo, valores baixos, no médio e longo prazo, os maiores prazos. Com a vantagem de que, caso nós tenhamos uma redução de taxa de juros, para essas dívidas aqui que tendem a ser um pouquinho mais caras, eles conseguem fazer uma rolagem de dívida, fazendo com que elas fiquem mais baratas. Isso é sensacional, sabe? Então, eu não consigo enxergar nenhum motivo financeiro para a Auren simplesmente abocanhar qualquer enorme projeto que apareça aí dando sopa. Se eles quiserem, eles pegam tranquilamente. Caminhando aqui mais para o final do vídeo, falando sobre portfólio de geração, lá para aquela época que nós tínhamos, né, a CESP, a geração era 100% feita com hidrelétrica. A Auren desse ano está com 70% de hidrelétrica e 30% de eólica. Em 2024 vai entrar a solar. E o portfólio perfeito deles julgam ser de 50% hídrico, 30% eólico e 20% solar. De início eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque nós temos algumas sazonalidades em relação ao padrão de chuvas muito grande. O El Niño ele tende a trazer aí uma oscilação forte para os próximos meses, mas vamos cada um aqui fazer uma análise um pouco individual e depois a gente consolida tudo. Energia eólica ela tem os seus picos geralmente quando nós não temos sol. De madrugada tem a maior velocidade das pás eólicas e durante o dia são valores bem menores. Já a energia solar é intuitivo, né? Tem sol, tem energia solar sendo gerada. Maravilha. Percebe que as duas curvas, elas meio que se complementam? Então, isso traz pra gente uma certa perenidade, uma certa estabilidade da geração. Mas ainda aqui você tem que considerar esse padrão aqui, que é da hidrelétrica. Quando você junta esse perfil diário das duas fontes novas que estão sendo colocadas com o padrão anual da água hidrelétrica, você percebe que você tem aqui uma estabilidade muito grande mesmo, fazendo com que as deficiências de cada uma delas individualmente possam ser suplantadas pelas vantagens das outras duas fontes disponíveis. Isso traz também o que? Economia, recurso, né? Quando a gente tem aqui eólico e hidrelétrica, há uma redução, um gasto médio otimizado de R$8. E nesse portfólio ótimo, que eles estão caminhando para isso, a redução vai ser de R$14,10. Algo que vai ser muito bem considerado, lá na ponta traz um resultado bacana. Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. É claro que eu não esgotei o assunto, tem muita coisa ainda para falar, mas o vídeo já deu meia hora. Então agora a gente vai entrar com alguns assuntos extras. Todo mundo que acompanha o Vida de Acionista sabe que eu gosto de colocar conteúdo extra.
Por isso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também ativar o sininho. Daqui para frente você vai ver algumas informações que vão abrir um pouquinho mais a sua caixa de ferramentas para você tomar a sua decisão ou pelo menos para você carregar em relação aos argumentos dos seus aportes. Vamos lá? O primeiro deles aqui vem da energia de pesquisa energética. Hoje nós sabemos que a energia que nós temos vem de 75% de fontes renováveis, principalmente da hidráulica, né? Isso aqui não é novidade. Temos as não renováveis ainda marcando presença com 25%, mas tudo bem. Agora um ponto que me assustou bastante, eu acabei de mostrar a geração. Agora vamos mostrar o consumo, que é dividido por essa barra aqui. 16% daquilo que pode ser, que é gerado, que pode ser transmitido e distribuído, é perdido em toda essa cadeia de transmissão e distribuição. Eu acho que é uma perda muito grande. Não sou um técnico da área, mas fiquei surpreso com isso aí. Então você gasta mais com perdas durante todo esse trajeto do que você gasta com comercial, público e setor energético. Uma loucura, né? Mas enfim, o maior vilão aqui nós temos é a parte industrial e temos aqui em segundo lugar a parte residencial. Para quem é um pouquinho mais velho, nós passamos por alguns períodos de apagão em que eles falavam na propaganda na televisão: tente reduzir o tempo do seu banho, como se a nossa participação residencial de 1/5 do total que é consumido fosse salvar o país do apagão. Achei até um pouco injusto isso, né? Sabendo que industrial, comercial, público e agropecuário corresponde aí fácil por 50. Então não era com a população que ele tinha que mexer. As medidas tinham que ser direcionadas para outros setores. Mas enfim, isso aqui é só um pequeno desabafo da minha vida, porque eu lembro da minha mãe e do meu pai falando para eu fazer isso durante um banho e eu não entendia nada. Mas enfim, vamos lá. Agora eu vou começar a falar com vocês sobre dividendos, que até o presente momento foi 0 abordados. E tem dado novo, tem dado importante para você ficar sabendo. Então presta atenção. Lendo a política de dividendos, nós temos ali os 25 mínimos obrigatórios pela lei das SAs, nada de novo. Mas se você for ler um pouquinho mais, você vai chegar aqui nas informações sobre pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio. Ou seja, até 60 dias que a Auren divulgou o pagamento, você vai ter o seu dinheiro na conta. Não é igual algumas empresas como Sanepar ou talvez como a Vivo, em que você fica meses e meses, às vezes até um ano sem receber, e aí não tem a correção pelos indicadores inflacionários, enfim. Eu gostei desse compromisso de vai ter uma divulgação de Auren, logo depois eu já tenho essa grana na minha conta para eu poder fazer um novo aporte. Gostei desse fluxo, vale a pena ser carregado. E muita gente fica assim, pô Bruno, eu fui olhar em alguns sites populares aí e só tem 1 ano, né, de histórico de Auren. Aí eu falo, pô, mas espera aí, ela não era parte da antiga CESP? Não tem outros cálculos que a gente pode incluir? Onde que estão esses dados? Porque a CESP, ela era listada na bolsa. Aí eu entrei no site da RI e fui fuçando, e eu deixo essa provocação sempre para vocês. Vocês não imaginam a quantidade de informação que vocês vão ter ao ler todos os documentos de um RI. Tô falando sério. Eu peguei essa planilha interativa do primeiro trimestre e depois eu cliquei em dividendos de JCP. E aí nós conseguimos esse histórico desde 2015. Então sim, você acionista de CESP, ou no caso agora Auren, ou você, como eu, Bruno, que está de olho, colocando no radar a Auren, presta atenção no que a gente vai concluir aqui no olhômetro. Dividend Yield de 2022 até 2015, com certeza absoluta acima de 6%. 975,8 é quase 6, 99920. Depois a gente tem que entender, né, por que aconteceu essa paulada. Mas tudo bem. Outro dado para você se estabelecer com mais segurança: payout, 50%, quer ver? 56 em 2022, 49, 52, 2018 foi 101, 2016 foi 84, e nos outros anos aqui eles não informaram, então eu não sei qual foi o valor. Mas a gente pode colocar aqui uma média de 50% de payout, não pode? Pronto, já ficou mais calmo, você já ficou mais tranquilo. Agora você só precisa ler o balanço do primeiro trimestre, enxergar ali o que é lucro, mete ali o seu 50% de payout e pronto, você chega no seu dividend yield, você sabe a base acionária e a vida está feita, sem grandes perturbações. A empresa ela está assim com muito preparo para poder fazer investimento e ela está assim em um processo de realizar algumas operações, mesmo com uma qualidade de estrutura de capital fenomenal. Se sobrar, vira dividendo. Então assim, eu vejo muitas resiliências, muitos pontos robustos em relação à Auren. Eu ainda deixo claro que a exposição à hidrelétrica é um ponto complicado, mas é até um pouco de encheção da minha parte.
porque a gente viu o estrago recente que aconteceu com as outras hidrelétricas. Mas sabendo que ela tem essa antecipação, elas têm esse manejo para lidar com isso, eu cedo um pouco e entendo. Basicamente era tudo isso que eu queria falar com vocês. É claro que a gente não conseguiu esgotar o vídeo, tem muita coisa ainda, falar sobre os balanços, tentar fazer uma leitura, tirando ali alguns eventos não recorrentes, como por exemplo aqui o acesso lá, né, a negociação de 13 irmãos, em que teve ali uma antecipação desse fluxo. Também falar sobre um risco que é muito grande, e eu não abordei tantos riscos assim, em relação à sobreoferta que virou até notícia no dia 12/6, Dia dos Namorados de 2023, lá no Valor. Então isso sim tem preocupado. Algumas pessoas que são ícones nesse segmento falaram até em frear o crescimento das construções, né, o andamento das construções de geração, para que você não acabe implodindo o setor com preços tão baixos. E também, por que não, inserir no nosso hall aqui de empresas a Auren para a gente poder fazer as divulgações de resultados. Tudo isso vai depender apenas de um único movimento seu. Eu preciso de verdade que você coloque nos comentários que você está interessado, e inclusive algum ponto que você gostaria que eu abordasse, para já complementar esse que já foi abordado, e também a gente trazer um conteúdo muito completo no próximo vídeo. Tranquilo? Se eu perceber que não tem muita interação, as pessoas não estão interessadas em saber mais detalhes de Auren, não tem problema nenhum, né? Tá tudo certo. A gente tem vários outros tópicos aqui para poder abordar, balanços que estão chegando e tudo mais. Mas eu já dei estudado, eu já li, eu já treinei ali, fazer aquela leitura tirando os não recorrentes, tentar enxergar a empresa como ela efetivamente é no médio e longo prazo, e fiquei positivamente surpreso. Mas é uma conversa bem mais longa, então vou deixar isso para depois. Combinado? É isso mesmo, e até o próximo vídeo.